dia, amigos da UEL. Estamos aqui com o pastor Moisés Martins, ele que tem um trabalho maravilhoso na área de recuperação de pessoas que estão do mundo do tóxico, né? E ele vai conversar um pouco com a gente, você vai entender um pouquinho, para você também ter a oportunidade de conhecer e de orar, e também de contribuir, ou seja, se envolver com esse trabalho. Pastor Moisés, muito obrigado pela sua participação aqui na UEL. Bem-vindo. Pastor Eliseu, para mim é uma alegria poder estar com o senhor, estarmos juntos aí nesse final de semana, nesse trabalho, e estamos lá, no trabalho do Bom Samaritano já... Bom Samaritano, nome? Bom Samaritano, 25 anos e 9 meses como mordomo naquele trabalho. E o senhor desenvolve um trabalho de recuperação de tanto meninos como meninas, não é isso? Isso, temos 2 chácaras, 80 homens na chácara masculina, 16 mulheres na chácara feminina. Bom, nos bastidores... E nenhum deles paga mensalidade. Sim. Não temos ajuda nem governamental, nem municipal, nem estadual, nem federal. Meu amigo, é muita gente para alimentar e para cuidar. Hoje é um investimento em torno de 130 a 140 mil reais todo mês. Mês. Meu Deus. Para manter toda a estrutura. Porque a gente avança em todas as frentes que a gente consegue avançar, visando a propagação do Evangelho. Sim. Me faz lembrar o George Miller, né? George Miller tem um trabalho semelhante a esse. Ele orava e quando via uma oferta, se não fosse o que ele pediu para Deus, ele não aceitava também. O cara era muito rígido, né? Mas, pessoal, aqui nos bastidores, o pastor estava me contando, estava aqui impressionado. Ele trabalha com recuperação de pessoas nessa área, mas ele viveu isso. Ele esteve lá, embaixo da escada, como o pessoal fala, né? Submundo mesmo. Como é que foi esse período na sua vida? Então, pastor Eliseu, eu, filho de crente, pai pastor, mãe dirigente de oração, eu com 10 anos de idade comecei a fumar cigarro escondido. Com 12 anos comecei a fumar maconha escondido. E com 15 anos meu pai faleceu. 16 anos com 15 para 16 anos eu peguei a estrada. A mãe já não dominou mais. Peguei a estrada e fui andarilhando do Rio Grande do Sul em direção a Curitiba. E aí nós começamos então eu acabei parando em Florianópolis, e fiquei ali dos 16 até 18 para 19 anos, foi quando Jesus me alcançou. Como é que foi esse reencontro? Então, foram 2 anos que eu fiquei praticamente na rua ali. Na rua mesmo? Praticamente na rua. Boa parte do tempo na rua. Quando tinha dinheiro para pagar pensão, ia para pensão. Quando não tinha, dormia em qualquer lugar. Drogas, também bebida, não? Daí eu afundei de vez mesmo nas drogas. Da maconha passei por cocaína e bebida. No verão no inverno tomava 2 litros de conhaque para esquentar. Uau. No inverno, para não perder o costume, né? Uau. E aí então vivi esses 2 anos aí, me aprofundando mesmo. Aí com 18 para 19 anos, eu lendo um Novo Testamento, aquele dos Gideões Internacionais, aquele azulzinho. Sim. Lendo a parábola dos talentos, ali Jesus falou comigo. Eu era aquele que eu sou esse camarada que tem um talento só. Estou enterrando esse talento. Uau. E vai vir a prestação de conta daqui a pouco. E ali eu confessei a Jesus como meu Salvador. Tinha consciência que eu nunca tinha feito isso. Fiz isso lendo a parábola dos talentos. Imagina seu pai e sua mãe nesse período como é que eles estavam, né? O meu pai já tinha falecido. Okay. Isso. A minha mãe e a minha irmã em contínua oração pela minha vida. Certo. Contínua oração pela minha vida. E aí, por isso que eu sempre digo, nunca desista de orar, nunca pare de orar. Olha. Ore até que você não, a oração caso ser perdido, respondida. né, pastor? Na verdade, já está lá. Bora para quê, mas já está lá. Como é que faz agora? Na realidade, tem muitos crentes que dizem até para mim, me encontram e dizem assim, eu tenho um familiar lá, mas aquilo lá não tem mais jeito. Eu disse, mas como assim não tem mais jeito? Não existe não ter mais jeito. Por quê? Porque quando você diz não tem mais jeito, você está limitando o poder de Deus. É que o Wesley chama de graça preveniente, né? Ele está trabalhando em volta de você, as orações trabalham em volta de você. Quem está orando muitas vezes não percebe, não vê a projeção, igual a mãe de Agostinho, que orou 25 anos por ele, a Mônica, né? Depois que torna-se um dos maiores teólogos da sua época. Mas, pastor, desse momento que o senhor volta para Jesus, como é que foi esse reencontro com a palavra? Porque o senhor conhecia a Bíblia antes, havia falado na Bíblia. Não, eu não conhecia a palavra. Mas você conhecia a Bíblia, sim? Eu conhecia a Bíblia, sabia que tinha a Bíblia. Estou voltando para a Bíblia. Esse meu reencontro foi eu mergulhar. Daí eu fui morar de favor, logo em seguida eu fui morar de favor no sul da igreja, porque eu tive que abrir mão. Porque daí eu estava trabalhando de franelinha,
cuidando de carro na rua. Flanelinha de carro na rua, rapaz. Aí daí eu fui. Já fez um livro, não? Tá sendo escrito, tá sendo escrito. Aguardem. Daí eu fui trabalhar numa danceteria nova que abriu, me chamaram para me tomar conta do estacionamento. E o rapaz que conseguiu esse estacionamento para me cuidar lá, ele falou com o dono da danceteria para me morar de favor nos fundos lá. Aí o que acontecia? Daí eu me converti e daí eu saía de cultos gloriosos ali, tinha 2, 3 meses, né? Aquele primeiro amor, aquela coisa gloriosa, né? Aquela coisa maravilhosa ali. Eu saía dos cultos e ia trabalhar nesse estacionamento. Saía do estacionamento e ia morar nos fundos da danceteria. Que luta, rapaz. Daí, onde assim, eu literalmente saía do céu e ia para o inferno. É verdade, verdade. Daí um dia eu disse, Senhor, me dá sabedoria, me dá sabedoria para mim continuar te servindo, me dá sabedoria. Daí quando eu termino de orar, aquele culto, era uma quinta-feira, teria que sair daquele culto e ir lá para a danceteria, a danceteria funcionava quinta, sexta, sábado e domingo. Aí eu disse assim, aí quando eu abri o texto, o princípio da sabedoria, o apartar-se do mal é o princípio de sabedoria. Eu disse, eu não vou mais. Cheguei pro obreiro da igreja lá e disse assim, assim, tá acontecendo comigo, eu não quero mais voltar para lá, deixa eu dormir essa noite aqui na igreja. Aí já mandei um recado lá, não vou pro estacionamento. Aí fiquei dormir aquela noite ali de favor na igreja. Tava lutando. Aí o pastor, no outro dia o pastor presidente chegou e disse assim, pai, eu disse, não, tô indo lá pegar minhas coisas e tal, eu vou procurar um lugar para mim morar. Só que eu tinha um problema, o dinheiro que eu tinha, se eu pagasse o aluguel eu não comia, se eu comesse eu não conseguia pagar um aluguel de uma pensão. Daí, e ele sem saber de nada, ele disse assim, não, vai lá, pega as tuas coisas, pode morar no quartinho ali por um tempo, até se estabilizar. Uau. Aí eu fui morar nesse quartinho, no fundo da igreja, de favor. Foram 6 meses, 6, 7 meses. Eu sempre fui uma pessoa muito independente. Desde 7 anos de idade, trabalhando, lutando, tendo meu dinheiro próprio, dando dinheiro em casa e tal. Sempre fui muito independente. E aí, quando nessa guerra aí, nesse momento aí, o que aconteceu? Eu estou de favor do sul da igreja, desempregado. Deus me ensinando agora, tipo assim, você a deixar de ser dono de si. Tá na minha mão. Tá na minha mão. Então, e aí eu tirava uma média de 6 a 10 horas de oração todo dia para suportar esse negócio. Meu Deus. E daí veio a expressão. Quantos anos aí nessa época? Aí isso eu tinha 18 para 19 anos. 18 para 19 anos. Daí o que acontecia? Por exemplo, teve situações assim de humilhação pública. Isso aí é um rato de igreja, tá aí morando aí de favor na igreja, aquela coisa toda. Aí eu só chorava e orava. Mas eu não queria retroceder, eu queria voltar para trás. Pastor, quando o senhor trata de um dependente, às vezes o senhor se vê naquela pessoa, com certeza, quadro? Com certeza. Eu sempre digo para eles lá, quando eles chegam uns lá para mim, assim, pastor, então, você que tem jeito para mim? Eu disse, rapaz, se Jesus deu jeito na minha vida, imagina que ele não pode fazer na tua. Hoje essa casa fica em Florianópolis, né? Agrega aí, são 80 internos homens, é isso? 80 homens na chácara masculina e 16 na chácara feminina. Sempre. Com equipe de trabalho nós temos, dá um total de 120 pessoas. Rapaz, 120 pessoas adultas para alimentar por dia, para dar guarida. E como é que o senhor arruma? O senhor tem... Deve ter apoio do governo, não é possível, né? Não tem nada. Não tem ajuda governamental. Nem mensalidade o pessoal paga? Não. Na realidade é o seguinte, até 2011 nós tivemos ajuda governamental. Aí em 2011 houve uma mudança na lei, que é o SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social. Houve uma mudança nas regras e casas como a nossa passaram a ser entendidas como casa de saúde. Não mais de assistência social. Certo. Daí em 2012, eu teria que apresentar o projeto para buscar verba pública na Secretaria de Saúde. E eu fiz isso. Quando eu cheguei lá, eles disseram, não, realmente é conosco, só que não tem verba contemplada para isso. Você precisa voltar o ano que vem. Só que em janeiro daquele ano, Deus tinha usado o pregador aqui na vigília, que a gente tem uma vez por mês lá no Bom Samaritano, a gente tem uma vigília uma vez por mês.
inclusive é transmitido pelo canal do YouTube do Bom Samaritano, que foi o canal do YouTube do Bom Samaritano é o primeiro canal de uma instituição cristã no Brasil a ultrapassar a marca de 1 milhão de inscritos. Uau! Demos a placa Qual que de é o 1 nome? milhão. O Bom Samaritano. No YouTube, Bom O Samaritano. Bom Samaritano. Aí eu cheguei lá, e Deus usou esse pregador nessa vigília sobre os 12 cestos. E ele disse, aquilo que Jesus abençoa, sobeja. Então todos os anos a gente vinha ali sobrando ali 2, 3 mil reais no final do ano, 2, 3 mil reais em conta. Aí aqui, e o que nós recebíamos de ajuda governamental até 2011 equivalia uns 30% da nossa receita, da nossa despesa. Uau, 30%. 30% é um bom valor. Na época era em torno de 14 mil reais por mês que nós recebíamos da prefeitura. Aí quando eu levei no mês de fevereiro o projeto, e eles disseram que não tinha verba, eu quis me preocupar, mas ao mesmo tempo me lembrei da mensagem. Aí eu descansei. Resumindo, no final do ano, em dezembro, quando nós fechamos o caixa do mês de dezembro, nós tínhamos mais de 30 e poucos mil reais em caixa. Sem o governo? Sem o governo. Uau. Aí eu disse assim, Senhor, a partir de hoje, eu não quero mais ajuda governamental, quero depender, essa instituição depender única e exclusivamente do teu mover no coração das pessoas que têm o amor de Cristo no coração. E aí nós passamos a viver milagres. Por quê? Mas eu estou aqui imaginando como é que seria isso, porque eu sou pai de família. Sim. Gente, eu sei o que é isso. E olha, são sempre... Isso aí, não é demanda, não é só alimentação. Você tem a luz, você tem a água, você tem a logística, você tem uma série de fatores, né, pastor? Mas no caso hoje, quem quiser ajudar, aceita donativos, as coisas? Não? Sim, nós temos os meios, tem a rede social do Bom Samaritano, no Instagram, no Facebook. Bom Samaritano. O Bom Samaritano. No Instagram é @o Bom Samaritano. Isso, @o Bom Samaritano. Não tem tracinho, não tem underline? Nada. @o Bom Samaritano. YouTube também? Isso. Mas e se o pessoal quiser visitar, pode ir também? Pode também. Nós temos toda a primeira sexta-feira de cada mês uma vigília. Certo. A primeira sexta-feira, perdão. Era a primeira sexta-feira, já fazem 2 anos que é o primeiro sábado de cada mês. Primeiro sábado de cada mês. Temos uma vigília, que é transmitida pelo YouTube e é aberta ao público. É em Floripa? Na verdade, é na região, é na Grande Florianópolis, em São José, na área rural de São José. Em qualquer aplicativo que colocar Vigília ou Bom Samaritano, vai chegar lá. Chegando a Floripa, o endereço é fácil de achar lá? Só colocar Vigília ou Bom Samaritano no Waze, no Google Maps, para pedir um Uber, pedir um 99 Pop. Só colocar Vigília ou Bom Samaritano, leva até lá. E tem Pix também, pode pôr o Pix aí, pessoal. Isso, o Pix é o nosso CNPJ da instituição, 76557-297, 1000 ao contrário, -52. Vou anotar ali, vai ser na tela daqui a pouco. Perfeito, tranquilo. Outra coisa, pastor, o senhor me fala uma coisa assim, transformações concretas dessas vidas. Alguém já disse assim que é impossível, é muito difícil, mas o senhor tem visto acontecer, já houve muitos testemunhos internos que já saíram de lá e se recuperaram, são... Hoje, na verdade, uma vez por ano, no mês de fevereiro, nós temos o Encontros Recuperados, que é uma festa da semana inteira, onde os recuperados do Bom Samaritano vão lá. Muitos vão lá. Muitos nem conseguem ir, porque moram. Nós temos recuperados do Bom Samaritano espalhados pelo Brasil e fora do Brasil. Estima-se quantos se passaram pela casa? Quantos se passaram por lá? Passa uma média por ano uma média de 400 pessoas por ano, 400 a 500 pessoas por ano passam lá. Mas esses 25 anos, tem mais de 1.000 pessoas que passaram por lá? Muito mais? Muito mais. Mais de 10 mil pessoas já passaram. Uau, gente. Uau, e nós temos recuperados, por exemplo, só na nossa convenção, eu sou ligado à Igreja Assembleia de Deus, em Florianópolis, e a nossa convenção estadual, só na nossa convenção estadual, são 7 pastores recuperados do Bom Samaritano. Aqui estão no ministério hoje. Estão no ministério hoje. Uau! Há uns anos atrás eu fui pregar no Amapá, lá no Macapá. Só lá no Macapá eu encontrei também uns 8 recuperados do Bom Samaritano. Por quê? Porque uns anos atrás tinha uma irmã, que era a esposa do saudoso pastor Otto, ela trabalhava na assistência social e ela encaminhou alguns para o Bom Samaritano. E esses, hoje, fui lá pregar e encontrei eles servindo a Deus, glorificando o nome do Senhor. Hoje nós temos recuperados que moram nos Estados Unidos, que moram em Portugal,
Que benção, pastor. frutos do trabalho do bom samaritano. Gente, o nosso entrevista tá para 15 minutos, até acabou ali, mas eu preciso fazer mais uma pergunta. Vamos esticar só um pouquinho, essa aqui está especial. Geralmente é 15 minutos no nosso canal aí, mas hoje é um pouquinho especial. Uma pergunta muito chave que eu quero fazer para o irmão. A questão da recaída do toxicômano, né? Eu já ouvi de alguns, porque na verdade assim, eu nunca tive nesse, não conheço como é que é isso, e só quem teve lá para poder falar com propriedade, né? Eu ouvi dizer assim que quando você passa uma pessoa na recuperação, ele está saindo, voltando para casa, ele está em fase de detox ainda. É importante o ambiente que ele vai receber, porque às vezes o cara volta para casa, mesmos amigos, da mesma bocada, das mesmas esquinas, ele pode voltar da recaída. Como é que o senhor combate a tal da recaída? Porque ela existe, né? Sim, na realidade a recaída ela faz parte de um processo. Porque libertação é processo. Ela faz parte do processo. Faz parte do Às vezes é necessário que ela venha? Porque onde assim, teve muitos casos da pessoa, depois de estar bem um tempo ali e tal, ele recair. Quando ele recair, cai a ficha que ele estava tentando sem Jesus já. Porque o segredo é não largar Jesus. É a conversão. É a conversão. É o que eu digo para os alunos lá. Eu pergunto para eles, eu sempre faço essa pergunta para eles. Quando você quer remédio, você vai aonde? Eles, farmácia. Quando você quer comida, você vai aonde? No supermercado. Você quer carne, vai aonde? No açougue. Quer médico, vai aonde? No hospital. Quer droga, vai aonde? Vai na biqueira. Quer cachaça, vai aonde? Vai no bar. Quer Jesus, vai aonde? Vou na igreja. Então você sabe aonde encontrar aquilo que você precisa. Então, você precisa saber o que você quer. Você quer Jesus? Então não larga a igreja. Eu sempre digo, quem sai da drogadição, porque é o seguinte, o sintoma, o efeito da droga, ele não existe nada melhor para o homem carnal na terra do que o efeito da droga. Só existe uma coisa que substitui porque, por exemplo, o homem larga uma mulher. Ele larga o prazer de uma relação sexual com uma mulher para ir atrás de uma droga. Então, só existe algo maior do que isso. É o poder de Cristo. É Jesus, é a presença de Jesus. Quando Paulo fala das obras da carne, ele usa lá a palavra farmaqueia, já existia alucinógenos. Feitiçaria, isso, os alucinógenos. Aí o que acontecia? Ele diz que é obra da carne. Como é que se combate a obra da carne? Se enchendo do Espírito. Por isso que eu digo, quando a pessoa sai da drogadição, ele precisa se tornar fanático, doido por Jesus. Espírito adição. Isto. Cristo adição. Se encher de Deus. Eu digo para eles, não perca nem culto infantil, nem cerimônia fúnebre. Vá ouvir a palavra. Vá se encher de Deus, vá buscar Deus. Sim. O mesmo empenho que você tinha para ir buscar droga, para fazer a correria da droga, para fazer a correria, agora tem esse mesmo empenho para buscar Deus, para servir a Deus, para servir a Jesus. Ama Jesus, tenha Jesus como o teu maior amor. E daí ele vai te mostrar, ele vai te encher de vontade das coisas boas. Aí acontece que é o seguinte, existem 3 fases na drogadição. O usuário, o viciado e o dependente. O usuário, ele usa esporadicamente no final de semana. O viciado, ele usa todos os dias, mas não perdeu ainda a sua responsabilidade com o trabalho, com a família e tal. É uma escala. E a dependência é quando ele larga tudo para viver só em função da droga. E aí isso varia. De droga para droga, de organismo para organismo. Certo. É aquela história. Você deve ter ouvido falar daquela pessoa que toma um engradado de cerveja, não fica bêbado. E outro que toma um copo já está bêbado. O cheiro está ficando bêbado. Por quê? Porque varia de organismo para organismo. Certo. E aí tem drogas, por exemplo, e tem as drogas mais fortes. Por exemplo, hoje o crack. O crack geralmente está sendo a droga mais destrutiva. Tanto é que tem morros do Rio de Janeiro que os traficantes não aceitam a venda do crack. Porque ela é uma droga barata, dá pouco lucro e mata rápido. Então, esse tipo... Quando o camarada experimenta o crack, mergulha no crack, ele está arrasado. Daí, tipo assim, ele sai do usuário para a dependência muito rápido.
perde tudo na Vira vida. um lixo humano, né? Vira um lixo humano. Então a recaída, ela faz parte de um processo da libertação. A minha questão é o pós-casa. A Isso, família, como é que é isso? isso. Como é que é esse momento? A família sempre tem que receber acreditando. Sempre a receber apostando. Tipo assim, botando fé. A família tem um papel importante, porque muitas vezes a família quer que a pessoa vá, se trate, se encha de Deus. Quando ele volta, ele encontra uma família que não se enche de Deus. É uma família descompromissada com Deus. Isso é importante demais, hein? Encontra uma igreja descompromissada com Deus. E nós estamos Igreja, hein? nós estamos vendo, eu estou vendo muito isso. Esse trabalho, pois é isso que Sabe? tá. Então, o evangelho não é brincadeira, não. A igreja tem uma responsabilidade muito grande, ter esse equilíbrio, eu sempre digo, porque daí muitas vezes o que acontece? A pessoa sai do centro de recuperação cheia de Deus, chega na igreja, encontra uma igreja descomprometida com Deus, que olha para aquele dependente e acha que aquele dependente tem que resolver o problema da igreja. Aí começa a dar oportunidade atrás de oportunidade. Aí começa a colocar muito peso em cima de pouca estrutura. E isso acaba, em vez de ajudar, acaba atrapalhando na recuperação. Não, quando a pessoa sai do centro de recuperação, vai para a igreja, o pastor deve chamar o camarada e dizer assim, ó, ajuda na porta, ajuda a limpar o banheiro, ajuda a cuidar do pátio. Não seria possível o pastor Maritano fazer um trabalho também com recepção? Ou faz? Com a família, com a igreja? Passar um manualzinho para ele? Sim, a gente procura fazer. Porque eu vi, você conhece o Edson Belo? Sim. O Edson Belo, meu amigo, a gente trabalhou junto num sistema bem parecido com esse, né? Ele fala uma coisa importante, ele fala assim que há um cientista americano que diz que não há dependência química, há falta de conexão. Que ele colocou uma ratoeira com 2 ratinhos dentro, só com 2 frasquinhos, um de água e um de drogas. Os 2 ratinhos, um ratinho se drogou e morreu de overdose. O outro ficou meio dopado. Aí pegaram a mesma ratoeira, com os 2 fraquinhos iguais, água e droga, mas colocaram brinquedo, colocaram várias coisinhas para rodar, ratazanas para cruzar e tal. Ninguém dos ratos ficou dependente ou virou. A droga estava lá. A conexão tirou o cara daquela. É isso, pastor? Esse o papel importante da igreja é esse. Eu, por exemplo, quando eu vim para Jesus, não tinha centro de recuperação. Naquele tempo é bem menor, né? Não tinha centro de recuperação. Muito pouco. Então é o seguinte, então nós precisamos entender que esse processo da recaída, essa questão da recaída, ela é um processo. E libertação é um processo. Conhecereis a verdade vos libertará. E aí é onde entra também as conexões. Por exemplo, no processo da libertação, tem que ter o envolvimento, tem que ter o acolhimento, tem que ter... Se ele volta para os amigos dele, para os biqueiros dele, vai fazer mesmo. Por exemplo, tivemos um rapaz que ele saiu do Bom Samaritano, recaiu, sabe por quê? Entrou nos jovens. Foi uma reunião do grupo de jovens. Na casa do líder de jovens. Lá na casa do líder de jovens foi servido vinho. Quer dizer, não dá certo. O rapaz, para não se sentir deslocado, tomou uma taça de vinho. Tomou a segunda taça de vinho. Quando saiu já, o vinho já era um vinho mais forte. Sim. Quando saiu, acionou nele um gatilho Meu Deus. Para uma viagem maior. E caiu na droga. Última pergunta. Sim. Depende de pessoa, a recuperação, o tempo. Alguns é mais rápido, outros é mais lento. Depende do organismo, depende do compromisso dele com Deus. Quais dependências que tem para a recuperação, o tempo dela? Então, é o evangelho. Já tive pessoas que ficou comigo lá 2 anos na casa. Saiu no outro dia, recaiu. 2 anos. 2 anos. Ouvindo a palavra, oração, jejum, Bíblia. Até uma corrente de oração, 24 horas lá, está completando esse mês 25. Está completando esse mês 25 anos essa corrente ininterrupta de oração. 24 horas, de meia hora tem alguém orando. Meu Deus. Está lá, Bíblia, oração, jejum, consagração. Temos jejum, consagração da casa, terça e quinta é consagração da casa. Uma vez por mês tem uma semana inteira de consagração. Isso há 25 anos. Aí o camarada de 2 anos lá, ouvindo Bíblia, palavra, tal. Sai, recai. Aí tivemos um camarada que chegou num dia, assistiu o culto à noite, entregou a vida para Jesus à noite, no outro dia foi embora, está bem até hoje. Fator conversão também está doido. Fator conversão. Tipo assim, abraçar o evangelho.
Crer no poder do Evangelho. Querer a libertação que vem pelo Evangelho. Porque tem gente que está esperando. É uma decisão. É uma decisão. Porque libertação é renúncia. Yeah. É renúncia. Tem gente que está esperando um toque mágico de Jesus. Pronto, agora está virado o olho anjo. Não existe. Pastor, no finalzinho, você dá uma palavra para nós aí, para encerrar os seus finais. Deus abençoe a sua vida, o seu lar, a sua casa, a sua família. Se você tem alguém na sua casa, se você conhece alguém, está orando, está lutando, guerreando, para que Jesus venha libertar, não desista. Ele já caiu várias vezes. Não desista. Mas eu já perdi a esperança. Renova a tua esperança hoje. Não desista. Não limite o poder de Deus, não limite a ação de Deus. Deus ainda irá fazer o maior milagre, que é o da salvação e da restauração. Nem que seja nos últimos minutos de vida, mas Jesus vai salvar a vida do seu familiar, a vida do seu filho, do seu pai, da sua mãe, da sua filha, seja quem for. Não desista. Essa é a palavra que eu quero deixar para você. Uau. Pessoal, você que está até agora no Well Podcast, a gente agradece muito a sua participação. Está aí os dados, está aí os contatos do pastor Moisés, do Bom Samaritano. Por favor, se envolva, esteja conosco nessa batalha. Deus abençoe. Lembre-se, o Evangelho além das quatro paredes. Deus abençoe.